A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 7, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Jesus foi crucificado na sexta-feira e no domingo, antes de nascer do sol, as mulheres foram ao sepulcro para passar o perfume no lençol, pois isso era um costume da época. E quando as mulheres se encaminhavam ao sepulcro, elas estavam preocupadas, pensando como que ia remover aquela pedra que estava em frente ao sepulcro, fechando, o sepulcro. Porém, ao chegarem, a pedra já estava removida e o sepulcro vazio. E viram dois anjos que falaram com elas. Que está lá em Lucas 24, do versículo 5 ao 8, depois o 10 e o 11. Que diz assim: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras, que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Então as mulheres, elas foram bem cedo para o sepulcro no domingo, bem cedinho, e quando elas estavam preocupadas, assim, quem que vai remover aquela pedra? Porque aquela pedra era pesada, né? E chegando lá, a pedra já não estava, e o anjo falou: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Quer dizer, por que vocês estão vindo aqui no sepulcro se Jesus não está morto? Que Jesus já ressuscitou. E ele começa, os anjos começam a falar: vocês lembram que ele falava, que ele iria morrer, ia ser entregue nas mãos dos pecadores, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria? E as mulheres foram correndo contar isso para os discípulos, para os apóstolos, o que tinha acontecido. Só que eles não creram no que as mulheres estavam falando. Eles achavam que as mulheres estavam, nos dias de hoje a gente fala: tá maluca, isso aí tá doida, não sabe o que tá falando. E aí o que aconteceu, Pedro e João foram para o sepulcro. Pedro, ouvindo isso, ficou meio assim e saiu correndo para o sepulcro. E João também foi com ele, E quando chegaram lá, para verificar o que as mulheres tinham falado, se era verdade, realmente só estavam os lençóis, E durante 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos. Quando eles chegaram não tinha ninguém, e depois Jesus começou a aparecer para as mulheres, para os discípulos e para outras pessoas também. Ficou 40 dias Jesus tendo aparições para que todos vissem que ele ressuscitou. E uma dessas aparições foi os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Tinha dois discípulos que estavam andando no caminho para Emaús, que era um vilarejo próximo, e eles estavam tristes, E aí chegou um homem e se aproximou com eles, Na verdade, era o próprio Jesus que estava andando com eles ali, só que eles não reconheciam, e eles estavam contando tudo o que tinha acontecido, pensando que esse homem, que era Jesus, ele não soubesse o que tinha acontecido. E eles conversando e falando. E já tinha ficado tarde e eles chamaram a Jesus para ficar na casa deles. Olha, vem comer, repousa aqui com a gente. E na hora que eles estavam comendo, que Jesus cortou o pão, que Jesus deu graça e deu para eles, aí eles reconheceram a Jesus. Eles entenderam que era Jesus, porque eles falaram até que o coração ardia quando Jesus falava, quando estava dando graça. E Jesus desapareceu naquele momento. Jesus apareceu para os discípulos, Apareceu no meio deles. E teve um momento que Jesus apareceu para os discípulos e que o Tomé não estava, Eu até coloquei assim: tenho que ver para quê? Crer. Jesus apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava. E quando contaram para ele, ele não acreditou. E disse que só acreditaria se visse e tocasse o lugar das marcas dos cravos e colocasse a mão do lado onde foi ferido, onde Jesus foi ferido, E aí tem um versículo aqui, está em João, capítulo 20, do 26 ao 29. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, por isso que o pessoal fala: eu sou igual ao Tomé, eu preciso ver para crer. É por conta dessa passagem, Tomé não acreditou nos discípulos quando eles falaram. Ele falou: só se eu colocar a mão
né, onde estão os cravos de Jesus, a marca, né, dos cravos, na verdade, e chegou. Só que aí veio uma lição para a gente, porque o Senhor falou assim, ó, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Tem muitas coisas que nós vivenciamos, alguns sonhos, algumas coisas que o Senhor fala para a gente, que a gente tem que crer, a gente não está vendo, né? A gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, mas a gente tem que acreditar, tem que ter fé nisso, né? Porque aí vai acontecer e aí a gente vai glorificar. E esse é o que o crente, a essência do cristão, a gente crê e depois vê, né? Então, essa lição que o Senhor deixou aqui, Tomé com certeza ficou bem sem graça, né? Porque ele não acreditou e depois ele viu. Mas é lógico que o Senhor compreende as nossas fraquezas, sabe, né? Que somos falhos. Mas a gente tem que exercitar a nossa fé. A gente tem que exercitar crendo no Senhor. Amém? Ainda que pareça que é impossível, hein? Ainda que pareça que não vai acontecer, a gente tem que ter fé, crer que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. Amém? Vamos lá. O corpo de Jesus. A gente viu ali até os 2 versículos aí que Jesus desapareceu, Jesus aparece no meio. Então a gente tem que entender uma coisa. Antes, né, de Jesus morrer, ali, o corpo de Jesus era igual ao nosso. Jesus não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele não conseguia atravessar, né? Ele tinha lá carne, osso, pele, era dessa forma. Depois que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo diferente. Ele precisava do corpo físico, né, a forma física, mas ele tinha um corpo também glorificado. Então eu até coloquei assim, ó, quando ressuscitou, o corpo de Jesus era diferente. Ele passou a ter um corpo físico e glorificado ao mesmo tempo, tá bom? Então, para ficar um pouco claro aí, senão você vai, como é que Jesus passava pela parede? Como é que Jesus desaparecia? Quando ele estava fazendo os milagres, as coisas, antes de morrer, era um corpo como o nosso. Quando ele ressuscitou, o corpo dele era físico e glorificado ao mesmo tempo. Vamos lá. A ressurreição operou uma transformação na vida dos discípulos, porque o desespero, a tristeza e o desânimo proveniente da crucificação deram lugar à esperança, à alegria e à coragem. E os primeiros cristãos foram martirizados, mas não negavam ao Senhor Jesus, né? Toda aquela tristeza que eles ficaram quando Jesus morreu, como que ia ser e tudo mais, isso passou, né? Quando eles viram que Jesus ressuscitou e Jesus falou algumas coisas para ele, que é o que a gente vai estar vendo agora, né? Alguns ensinamentos, algumas ordenanças nesse período, antes de o Senhor subir aos céus, ele deixou para os discípulos, né? Na verdade, assim, ele já tinha falado, ele só reforçou, vamos dizer assim, né? Que Jesus disse para pregar em seu nome o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Né? A gente sempre escuta aquele versículo que está em Marcos, né? Ide por todas as nações, pregai o evangelho, ide por todo mundo, sempre todo mundo falando esse versículo, mas é isso que o Senhor está falando, olha, vai e prega em todo lugar, começa por Jerusalém e vai para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra, falando do nome dele, pregando o arrependimento, né? Também tem lá em Marcos que diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui eu vou fazer um parênteses, aqui não é o escopo da nossa aula, mas para a gente poder entender, né? Olha, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, aquela pessoa que tem a oportunidade, né, ela ouviu a palavra, ela tem a oportunidade de se batizar, ela tem que se batizar. E aí ela será salva, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Aí a gente lembra do ladrão que estava lá com Jesus. Ali ele não tinha mais tempo de ser batizado, mas ele creu, então ele foi salvo. Agora, pessoas que têm essa oportunidade. Eu conheço alguns jovens, conheço alguns adolescentes, pessoas adultas até, que estão na igreja há muito tempo, frequentam a escola dominical, vão aos cultos e não se batizam. Né? Algum problema tem, alguma coisa tem. Então, cuidado para não perder aí a salvação. É bom orar, é bom pedir ao Senhor para ajudar. Amém? Vamos lá. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quer dizer, o Senhor está falando, olha, quem crê, quem me segue,
não se preocupe, porque as bênçãos, os sinais seguirão essas pessoas. Não é a gente que corre atrás desses sinais, é os sinais que vêm com a gente, é eles que seguem a gente. Né? Então a gente vai orar e vai expulsar demônio, vai orar e Jesus pode curar, até fala que pegar as serpentes e tudo mais, quer dizer, vai passar por momentos difíceis, por situações difíceis, mas o Senhor vai estar com eles, conosco, a todo momento nos livrando. Estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Está escrito lá em Atos. O que o Senhor está falando para eles, para os discípulos? Olha, fiquem em Jerusalém. Vocês vão ficar lá em Jerusalém e esperar que vocês sejam revestidos com poder. Vocês serão batizados com fogo, com o Espírito Santo. João batizava com água. Agora, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então, fique aí. O Senhor deu essa ordem para eles. Né? E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. O que está acontecendo aqui? Jesus estava falando com os discípulos, passando as ordens para os discípulos e tudo, e de repente Jesus começou a subir, ir para os céus até que desapareceu. E nesse momento surgiu 2 varões de branco e falou para os discípulos: olha, o que vocês estão fazendo aqui, varões? O que vocês estão olhando? Jesus já subiu aos céus, e da mesma forma que vocês vistem ele subir, um dia ele vai voltar. E é essa a nossa esperança. A gente termina a nossa aula por aqui, crendo, que Jesus um dia vai voltar. Então Jesus nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi aos céus e ele vai voltar para buscar a tua igreja, para buscar todos aqueles que creem em tudo isso que eu falei, no nascimento dele, na morte dele, na ressurreição, na ascensão, e que ele vai voltar. Essa é a nossa grande esperança, de um dia Jesus voltar e nós irmos morar com ele nos céus. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui e vamos para as nossas perguntas. Qual dia da semana Jesus foi crucificado e qual dia ressuscitou? Qual discípulo teve que ver para crer? Como era o corpo de Jesus após a ressurreição? E completar o versículo. Amém? Que Deus os abençoe e uma boa semana.